eu acordei e pensei, não, eu preciso dar uma luz para as pessoas que investem em imóveis. Tá? E aí eu fiquei pensando, quais são os 4 principais erros que a maioria das pessoas cometem ao comprar um imóvel? Essa foi a reflexão que eu tive hoje já pela manhã. E eu entendo que existem diversas oportunidades de melhoria, diversas situações que podem ser melhoradas e tal, mas existem 4 coisas que eu entendo serem prioritárias, né, e que a maioria das pessoas acabam, não, né, por um fator emocional muitas vezes, ou um fator de diversas coisas para pensar ao mesmo tempo, mas essas 4 coisas a gente acaba esquecendo. E eu vou falar sobre elas agora. Tá? Uma delas é avaliar com relação ao imóvel qual que é o real valor dele, se ele já não está depreciado muitas vezes. Às vezes a gente se empolga por ver uma casa, puxa, uma casa grande, uma casa pode estar até bem localizada, mas ela já é antiga. Então se você compra aquele imóvel e ela já está depreciada, né, você imagina um imóvel que foi construído há 20, 30 anos atrás, a fiação já não é mais adequada, os encanamentos eles já podem estar dando algum tipo de problema, a parte de telhado já começa a ficar comprometido. Isso acaba custando muito caro para você dar aquela reformada de aparência que vai valorizar para você fazer o teu imóvel ter um valor de mercado interessante. Tá? Uma outra coisa que a gente acaba esquecendo nessa questão de avaliação inicial do imóvel é se de repente não está faltando alguma coisa importante nesse imóvel, um calçamento em volta da construção, uma calçada, ou às vezes um muro. O muro é uma coisa que, dependendo da localização do imóvel, ele vai fazer muita falta e vai te custar muito caro para fazer esse investimento ali num local. Às vezes você tem 2 casas, 2 opções, uma tem muro e outra não tem, mas uma está, sei lá, 100 mil mais barato. Aqui não tem muro, está 100 mil. Eu há pouco tempo atrás investi num imóvel e reformei e construí uma boa parte e também fiz o muro. E eu vi que o custo de fazer um muro ele não é tão barato. Nesse caso desse imóvel, um terreno de quase 1.000 metros quadrados, me custou quase 200 mil reais. Um muro, precisava de um muro de arrimo, precisava de... Enfim, eu não imaginei que ia ser tão caro nesse momento aquele muro, mas efetivamente ficou aprendizado. O muro custou muito mais do que eu imaginava. Enfim, esse é um dos fatores. Um outro fator que eu entendo ser fundamental a gente avaliar na hora de estar investindo no imóvel, para não cometer esse erro como muita gente comete, é entender se aquele local que você está investindo, ele é um local que está se valorizando. Às vezes um bairro da cidade valoriza mais do que outro, às vezes uma rua ela valoriza mais do que outra. A gente precisa entender quais são esses fatores que levam a um imóvel valorizar mais do que os outros. Mas todos os imóveis sempre valorizam. Isso realmente é uma verdade, né? Na maioria dos casos os imóveis valorizam. Mas se a gente comprar um imóvel que valoriza mais, a gente ganha, né, em se comparar com um imóvel que valoriza menos. Então, o deixar de ganhar, na minha opinião, é um perder. Desde que eu comecei a trabalhar com consultoria na área empresarial, eu me lembro que algumas consultorias lá no começo, né, 2005, 2006, era para a área de indústria papeleira. Cada vez que uma indústria papeleira vai montar uma unidade fabril, em torno de 5 a 10 anos antes, eles já estão estudando
qual o melhor local, né, em termos de país, no caso, qual o melhor local para fazer esse investimento. Então existem diversos fatores que são analisados com relação à produtividade florestal, quais são as áreas que as terras mais privilegiam o crescimento das árvores, etc. Né? Porque, afinal de contas, é um investimento de aproximadamente $1 bilhão que se faz quando monta uma empresa dessas. E esse investimento ele precisa ser o mais assertivo possível. E um dos fatores que se avaliam é o local que as terras mais valorizam. Por quê? Porque quando se monta uma empresa dessas, é necessário ter em torno de 200 mil hectares de terras em volta desse investimento. Então, se você vai comprar 200 mil hectares, é primordial que esses 200 mil hectares valorizem. Voltando para a nossa realidade patrimonial, né, a pessoa física, é fundamental que o nosso patrimônio valorize com a melhor taxa possível. Então, isso é um fator que a maioria das pessoas cometem de erro aí na hora de comprar um imóvel. Eu acho que se você estiver pensando em evolução patrimonial, crescimento do teu patrimônio numa taxa que seja consideravelmente interessante para você, né? A metodologia O Patrimônio vai te ajudar com isso daí. A gente tem um capítulo só falando sobre como avaliar locais que tenham maior valorização. Existem métodos para isso. Bom, outro fator que a gente acaba cometendo, muitas vezes por questões de emoção, a gente trabalha com emoção, a gente né, que eu percebo que as pessoas cometem, é não negociar, sabe? A negociação na hora de fechar um negócio, ela é fundamental. O que a gente negocia? A gente negocia preço, a gente negocia prazo de pagamento, a gente negocia taxa de juros, a gente negocia diversos fatores e às vezes se esquecer um desses fatores na hora de negociar, você acaba tendo uma chance de insucesso aí bastante grande na valorização dos teus imóveis. Tá? Então, existe método também para fazer negociações com sucesso que te agregue valor, que vale a pena para todo mundo, inclusive para a pessoa que está vendendo, mas com certeza que quem está comprando não fique refém desse fator aí. E um último fator, que também está atrelado com a negociação, mas muitas vezes não é com o próprio proprietário do antigo do imóvel, é a gente buscar um financiamento que não nos agregue valor, um financiamento com uma taxa de juros acima do valor que a gente poderia aceitar, ou uma taxa de juros maior do que outras taxas de juros do mercado. É um item que eu já cometi esse erro no passado, né, em 2010 ou 2011, eu já fiz um empréstimo que não me valeu a pena, e vendo diversas outras situações, de diversos outros contatos que eu tive com empresas e tal, eu vi muitos erros cometidos com questões de financiamentos que não são os melhores, e isso dá para resolver. Inclusive, depois de cometer esse erro, né, você consegue renegociar taxas de juros mais interessantes, mas o empréstimo, um financiamento para você investir no imóvel, ele tem que ser avaliado com bastante carinho e tem um método para que não acabe pagando por esse erro aí por muitos anos, muitas vezes, né, chega a 40 anos de problemas, né, e depreciação do teu patrimônio, mandando dinheiro para um banco muitas vezes. Tá? Fica aí a dica de hoje, aí sobre os 4 principais erros que as pessoas cometem na compra de um imóvel, e eu entendo que a metodologia, o patrimônio, ela é bem completa nessa área, e vocês vão ter sucesso na evolução patrimonial que vocês desejam, né? E que eu, né, do fundo do coração, quero que vocês cresçam patrimonialmente. Grande abraço.